Olá, irmãos da paz. Mais uma célula, mais uma oportunidade para estarmos falando com Deus. Amém? Senhor, eu me coloco debaixo da sua autoridade e peço que a sua palavra venha fluir, Pai, nessa noite, no meu coração e no coração dos meus irmãos. É no nome do seu Filho Jesus que eu peço a Ti e agradeço. Amém. O tema da nossa célula hoje é o que você tem em sua casa. E o texto está em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Está escrito assim na palavra. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Até aqui, até o 7. Até li um pouquinho a mais hoje. Quando a gente começa a ler um pouco desse texto, a gente vai vendo que a pergunta, o que você tem em sua casa? E a conduta dessa mulher. É esse foco que nós vamos entrar nessa noite. O que você tem na sua casa? O que eu tenho na minha casa? Aquela viúva, quando ela foi procurar o profeta, ela tinha tristeza, dívida, medo de perder os seus filhos, e certamente isso causava angústia e preocupação. Tinha pobreza. E então essa viúva recebeu uma orientação e bênção daquele homem. E ela creu no que ele havia falado, obedeceu. E logo depois, na sua casa, ela viu o milagre da multiplicação do azeite. E é isso que o Senhor quer fazer conosco também. Ele quer nos levar a ver como é possível nós vivemos o sobrenatural do Senhor, como é possível nós também sermos abençoados por Ele, assim como essa viúva foi. A gente não lê esses detalhes na Bíblia, mas quando a gente começa a ler, a gente se coloca no lugar dessa viúva, a gente imagina assim que... Imagina a dor que essa mulher estava sentindo naquele momento, né? Imagina aquele desespero. E além da perda do marido, ainda por cima de tudo, ela poderia perder os seus 2 filhos. Então essa mulher já estava... E o que ela faz? Ela vai e procura o profeta. E isso fez toda a diferença na vida dela. Ela procurou a pessoa certa. E se a gente colocar isso na nossa vida hoje, quantas vezes que nós estamos com problemas, estamos com situações difíceis, causando dor, tristeza, e a gente não sabe pedir a ajuda do Senhor. A gente acaba querendo procurar ajuda em pessoas que não têm como nos ajudar. Porque existem situações e situações. Existem situações que a gente tem uma pessoa aqui com a gente, que seja nosso marido, um filho, um amigo, seja o que for. Essa pessoa está caminhando junto, está orando ali junto e as coisas se resolvem. Mas existem coisas que são apenas minha com Deus, sua com Deus. E é necessário nós buscarmos a presença do Senhor. Em todo tempo é necessário a gente buscar a presença dEle, para que Ele nos direcione aquilo que devemos fazer. E quando essa mulher vai e procura o profeta, ela já acreditava que ele poderia ajudá-la. Ela conhecia quem era ele. E aí a gente vai vendo
E Deus? Nós conhecemos Deus? Nós o conhecemos o suficiente para sabermos do que Ele é capaz de fazer na nossa vida? Será que a gente realmente sabe esse, essa grandeza do Senhor, como que é? Então é necessário, sim, a gente começar a buscar de uma forma mais íntima, cada vez mais íntima. E o Senhor Ele quer mudar nosso quadro. Por isso que a pergunta dessa noite é: o que você tem na sua casa? Você tem tristeza? O Senhor quer vir com alegria? Né? Não importa o que tenha na sua casa que esteja tirando seu sono, te preocupando, né? E a casa pode ser tanto essa casa que a gente, né, a material, as coisas que a gente vê, que seja briga, confusão, contenda, ou até mesmo necessidade, falta de emprego, eu não sei, né? E às vezes é aqui dentro, que é aquela falta de paz, aquela falta de, sabe, de tranquilidade, né, no coração. E o Senhor quer mudar tudo isso. Mas para isso vai depender da nossa fé, da nossa entrega e da nossa busca. Naquela época era necessário buscar o homem de Deus. Hoje nós não precisamos mais disso. O véu já se rasgou. Nós temos livre acesso ao Pai através do seu Filho Jesus. E nós precisamos aprender a buscar essa intimidade cada vez maior com o Senhor. Se tem tristeza, entrará a alegria. O profeta Eliseu ele profetizou sobre a casa daquela viúva uma nova unção de alegria com o derramar do azeite. Imagina só aquela mulher vendo o milagre na frente dela, vendo aquelas vasilhas sendo cheias. Imagina a alegria que renovou ali naquela casa. Imaginem só como foi de verdade ver tudo aquilo. O azeite na botija ele representa a unção de Deus e fala do Messias, o ungido de Deus, que é Jesus. E quando ele entra numa casa, retira toda a tristeza, toda a lágrima, pois ele vem para consolar todos os que choram. Ele derrama o óleo da alegria e os veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Abre as portas da sua casa, da sua vida, do seu coração, para que entre o Messias de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. É necessário que nós façamos essa parte. O Senhor fala que Ele está à porta e bate. Ele bate. Cabe a nós abrirmos essa porta e deixarmos com que Ele mesmo cuide da nossa vida, que Ele nos direcione, que Ele faça o seu milagre na nossa vida. Se tem dívida, entrarão recursos sobrenaturais. Quando o profeta Eliseu perguntou para aquela viúva o que ela tinha em casa, ela disse que não tinha nada, senão uma botija velha de colocar azeite. E ela tinha dívidas. O milagre começou exatamente porque aquela botija velha, que era tudo que ela possuía, era a resposta daquela mulher. Ela estava colocando à disposição tudo que ela tinha, o profeta, né? Era a única coisa que realmente ela tinha de valor ali ainda. A gente tem que lembrar que o grande milagre da multiplicação dos pães e do peixe começou com os discípulos colocar nas mãos de Jesus tudo que eles possuíam, assim como aquela mulher colocou o azeite na mão do profeta, entregando a ele. E para que a gente veja realmente a multiplicação do Senhor nas nossas vidas, é necessário que a gente entregue para Ele, que a gente entregue nas mãos dele o que mais nos custa, o que mais nos é precioso. E muitas vezes a gente não sabe fazer isso. Eu me coloco no meio também, quantas vezes que a gente precisa entregar realmente ao Senhor a situação e deixar Ele à frente de tudo, e a gente acaba ficando com medo do que vai acontecer depois, mas tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito. E se tem escravidão, Ele entrará com a libertação. Os 2 filhos daquela viúva estavam prestes a serem levados como escravos para pagar as dívidas que a família tinha contraído. Ela não tinha como pagar a dívida e seu maior bem era a botija velha no canto da sua casa, sem recurso, sem perspectiva, sem esperança, com medo de perder seus filhos, então ela vai atrás do homem de Deus, Eliseu, o profeta. A palavra de Eliseu para aquela viúva foi uma palavra de fé, esperança e libertação.
Ele declarou o milagre que ela viria no azeite em abundância. O que representa a unção é a unção de Deus que quebra todo o jugo, de qualquer que seja a escravidão. E é necessário que a gente venha para a unção de Deus, receber o ungido de Deus, Jesus, para sermos libertos e salvos. A gente fica pensando tanta coisa, né? Sobre esse texto, algo tão impossível. Imagina se aquela mulher, no meio daquela situação que ela estava passando aquele tempo, com medo de perder seus filhos ali também. Vocês acham que ela conseguiria imaginar que iria haver a multiplicação do azeite na sua casa? Acho difícil até pensado isso, porque é algo impossível. E é assim que Deus age. Ele age no impossível, no sobrenatural. Mas para que ele age no sobrenatural, é necessário que a gente realmente entregue a nossa vida a ele, todos os dias, deixando com que ele nos direcione, que ele nos guarde, e aquilo que ele mandar a gente fazer, que a gente faça. E que a gente faça com amor, sem medo, com fé, sem dúvida no coração. E por mais que seja estranho aquilo que o Senhor pede para a gente fazer, né? Imagina, vai lá e pede um monte de vasilhas para os seus vizinhos. Imagina só essa situação. Mas ela teve que ir atrás, né, daquilo que ela queria. Teve que ir buscar as vasilhas para serem cheias. E ela foi. Isso é sinal de fé. E que seja assim também na minha vida, na sua vida. Que a gente possa ouvir a direção do Senhor, daquilo que Ele tem para falar conosco. E falar mais uma coisa. Muitas vezes a gente esquece do principal, que é entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar com Deus. E entregar para Ele realmente nossos anseios. Entregar para Ele realmente a dor que nós estamos sentindo. E essa mulher, por isso que o profeta fala, entre na sua casa, feche a porta. Porque a nossa intimidade com Deus é nossa. Somos nós com Ele. E que seja o casal com Deus, mas é ali. Então eu vou colocar um louvor para a gente ouvir um pouquinho. E hoje eu fiz uma coisa diferente. Hoje eu vim pro meu quarto. Todas as vezes que eu gravo lá na minha sala, mas hoje é para realmente marcar na minha vida, na vida de vocês também. Que muitas vezes não é lá que o Senhor quer fazer um milagre, é aqui. É aqui dentro do meu quarto que Ele quer fazer um milagre na minha vida. É dentro do seu quarto que Ele quer fazer um milagre na sua vida. Amém? Você possa fechar os seus olhos também. E não pense em nada. Só ouça o louvor. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Às vezes a gente Falo contigo nas horas amargas. Às vezes a gente Falo busca lá contigo, sou o fora teu a nossa amor. resposta. Falo Às vezes a contigo gente nas horas da angústias. fica Sou esperando por algo que é lá pastor. fora. Falo Mas contigo não é lá nas que o Senhor quer horas falar comigo, não é lá amargas. fora Falo que Ele quer falar com contigo, você. sou o teu O amor. Senhor quer falar com a gente. Falo Em contigo nas silêncio, no horas nosso quarto, angústias. na Sou nossa teu intimidade, na nossa busca com Ele. pastor. De
convido a entregar nesse momento Eu te ouvi, todo eu te anseio, todo visitei, medo, todo chamei pelo temor, teu tudo nome aquilo lá no que meio do está te deserto, fazendo mal, tudo do meu aquilo que está te lugar atrapalhando, aquilo que anda te secreto. trazendo Eu sou teu insônia, Deus, eu que anda te te ouvi, trazendo eu tristeza no te seu visitei, coração. chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, Que você do venha meu lugar entregar ao secreto, Senhor, em nome de no meu lugar Jesus. secreto. Você venha entregar ao Fecha a porta Senhor do teu quarto e ora. tudo Fecha a porta aquilo, do teu Pai, quarto e ora. tudo aquilo que Fecha nesse a porta momento do teu quarto e está trazendo ora. dor, está trazendo tristeza na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Nós queremos agora, em Revelar os nome de meus Jesus, mistérios nos entregarmos a que Ti, Pai. ninguém revelou. Que o Senhor possa falar comigo, com Enxugar as meus irmãos, no suas nosso silêncio, no nosso lágrimas quarto, Pai. Que a gente tenha um tempo para o comunicação. Senhor, um tempo para Te buscar, Senhor, Dias cada vez mais, que nós tenhamos orvalhos, intimidade quando com o contigo Senhor. sou teu amor. Que o Senhor possa Quando ser sempre contigo nosso as grande horas conselheiro, nosso luzes, grande sou amigo, Pai. teu Que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, Senhor. eu sou teu Guarda Deus, nossas eu vidas, te Pai. ouvi, Guarda a vida eu dos te meus irmãos. visitei, chamei Em pelo nome teu de nome lá Jesus, no Pai, eu meio peço a do Ti. deserto, do meu Que o Senhor lugar venha nos dar direção, Pai, daquilo que nós secreto. devemos fazer. Eu sou teu Deus, eu te É em nome do ouvi, Seu Filho eu Jesus te que eu peço a Ti, visitei, Pai. chamei Eu te pelo teu agradeço pela nome lá palavra no que o Senhor nos meio do deu. deserto, do Essa meu palavra ela lugar venha falar ainda secreto, mais aqui comigo, Pai, daqui a do meu pouquinho do lugar nosso secreto. secreto. E que vá Fecha a falar porta também do com teu meus quarto e irmãos, Senhor, no ora. secreto também. Fecha a porta do teu Que o quarto Senhor e se ora. revele, Pai, a cada um de Fecha a nós nessa porta do teu noite. quarto e ora. Em nome do Seu Filho de Jesus é que eu peço e agradeço a Ti. Fecha a porta do teu quarto e ora. Hoje a gente vai fazer diferente. Fecha a porta do teu Hoje a gente quarto não e vai ter ora. Fecha a porta do teu conversa no quarto WhatsApp daqui a e pouquinho. ora. Eu vou colocar o louvor. Eu convido você a entregar ao Senhor tudo aquilo que está na sua casa, mas que você não quer mais continuar vivendo aquilo. Tudo aquilo que ainda está na sua casa e que está na tua casa e que ainda anda te trazendo sentimentos que andam mexendo com você. Hoje é você e Deus. Amém? Então, ouça o louvor que eu vou colocar aqui no grupo também. Vá lá no teu quarto. Vou falar com o Senhor. Que eu vou fazer isso agora também. Amém? Beijos.